Um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. Correndo, ele virou em um atalho que saía da estrada e entrou pelo meio do mato. No desespero, elevou uma oração a Deus. Deus Todo-Poderoso, fazei com que 2 anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Naquele momento, escutou que os homens se aproximavam da trilha onde ele estava escondido e viu que na entrada apareceu uma minúscula aranha que começou a tecer uma teia na entrada da trilha. O homem se pôs a fazer outra oração cada vez mais angustiado. Senhor, eu pedi anjos, não uma aranha. Por favor, com sua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada dessa trilha para que os homens não consigam entrar e não me matem. Então, ele abriu os olhos esperando ver um muro tapando a entrada, mas viu apenas a aranha tecendo a teia. Para o homem, tudo o que lhe restava era a morte. Quando os malfeitores passaram em frente à trilha, o homem escutou: Vamos, entremos nessa trilha. E o outro malfeitor respondeu: Não está vendo que tem até teia de aranha? Nada entrou por aqui. Vamos continuar procurando pelas próximas trilhas. Às vezes, pedimos muros para estarmos seguros, mas Deus pede que tenhamos confiança nele, para deixar que a glória dele se manifeste e faça algo como uma teia que nos dá a mesma proteção que uma muralha. Nunca desanime em meio às lutas. Siga em frente, pois Deus disse: diga ao fraco, eu sou forte. Fé é crer no que não se vê, é perseverar diante do impossível. São nos momentos mais difíceis que encontramos em Deus a nossa força. E aí? Você já passou por alguma experiência parecida com essa, onde você precisou de uma intervenção de Deus e, de repente, estava ali na expectativa de que viria algo grande e você olhou e o que Deus mostrou como solução era tão insignificante ao ponto de você ter pensado: mas é isso, Deus? Eu não pedi isso. Ora, o que nós precisamos de fato é como diz no texto lido. O que nós precisamos é confiar em Deus. Termos plena confiança nele. Sabendo que ele tem cuidado de nós, que ele tem nos guardado. Eu não sei, mas tenho certeza de que com você não é diferente do que tem sido comigo. Muitas vezes nós oramos diante de uma situação de perigo, diante de uma situação adversa, e nós vemos o livramento. Agora, você já parou para analisar quantas vezes Deus já deve ter te livrado e você não viu o livramento? Eu costumo dizer que tem coisas que nós só vamos tomar conhecimento delas lá na glória, quando estivermos lá com o Senhor. Aqueles livramentos que nós podemos ver é uma coisa, mas aqueles que nós não vimos, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo, pode ser que você nem aceite ou não receba muito bem esse exemplo, mas vamos imaginar aqui, aquele dia, por exemplo, que você não podia pegar o ônibus atrasado e de repente, quando você chegou, o ônibus já tinha passado. E você lamentou, xingou, blasfemou. O ônibus já tinha passado. E você tinha lá um horário marcado, um compromisso importante. E não pôde comparecer. Ou quem sabe aquele dia, você saindo, de repente rodou 2 quarteirões e alguém passa por você, buzina e diz: olha, seu pneu furou. E você com um horário marcado para uma reunião importante, você com hora marcada para pegar o voo, furou o pneu. Aí você vai ter que parar agora, sujar as mãos, sujar a roupa, trocar aquele pneu. E de repente, você não chegou a tempo, perdeu o avião. Você já parou para pensar de quantas coisas Deus pode ter te livrado nesse ínterim?
No momento em que o pneu furou, até quando você conseguiu novamente colocar as coisas em ordem para continuar. Já parou para pensar? Eu acho que eu e você precisamos ser mais gratos a Deus. E não ficarmos lamentando quando alguma coisa acontece na nossa vida e de repente acontece porque Deus, que vê todas as coisas e sabe o que vem pela frente, muitas vezes está permitindo aquela situação naquele momento para nos livrar de um mal maior. Eu vou lembrar aqui de algo que até já comentei aqui. Eu trouxe ao meu programa certa vez uma convidada, quando o programa ainda tinha um espaço de tempo maior e a gente trazia os convidados, e essa moça, eu posso dizer que ela foi uma das sobreviventes do 11 de setembro. Alguns, de repente, nem se lembram mais do 11 de setembro, na verdade, foi aquele episódio terrível, aquele atentado dos aviões que foram lançados contra as Torres Gêmeas lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, e veio abaixo aquele que era um símbolo americano, as Torres Gêmeas. E essa moça que veio ao meu programa, na verdade, ela estava lá nos Estados Unidos há algum tempo, ela iria voltar ao Brasil no dia seguinte, e na manhã anterior, a pessoa com quem ela morava, a moça com quem ela dividia lá o apartamento, preparou um café maravilhoso para ela pela manhã, mas ela havia planejado naquela manhã de visitar as Torres Gêmeas, porque ela já estava lá nos Estados Unidos há muito tempo e não tinha ido ainda visitar as Torres Gêmeas. E quando ela levantou e viu aquela mesa de café maravilhosa, tanta coisa, ela disse, não vou ter tempo para tomar o café porque eu tenho que fazer uma visita lá aos prédios, às Torres Gêmeas. E a amiga disse, de forma alguma, você vai viajar amanhã, vai embora e eu resolvi fazer esse café para você. E é por isso que está aí essa mesa farta, bonita, você vai tomar o café sim. E é claro que por causa daquela mesa enorme, com tantas guloseimas, com tanta coisa gostosa, ela ficou ali comendo e tal, e batendo papo, e acabou se atrasando para o horário que ela tinha de visita lá nas Torres Gêmeas. Conclusão, aquele café a segurou e não permitiu que ela fosse, porque se ela tivesse saído naquele horário que ela pretendia sair, sem tomar o café, no exato momento em que as torres foram atacadas, ela estaria lá dentro de uma das torres. Mas foi exatamente isso que a livrou. Eu me lembro de outras histórias que aconteceram também naquele episódio. O pai que pela primeira vez foi levar o seu filho à escola naquela manhã e por esse motivo se atrasou para chegar ao trabalho, que era um escritório lá nas Torres Gêmeas. Tantas histórias nós temos conhecido, situações assim. Veja bem, muitas vezes eu e você estamos orando, pedindo a Deus um livramento, e Deus já mandou o livramento. Mas às vezes nós olhamos e parece tão insignificante o que Ele mandou, que nós não acreditamos que ali está o livramento, como nessa metáfora, como nessa história, não é? O homem pede socorro para que os bandidos não o matem, e Deus bota então uma aranha, até sendo uma teia, no caminho, na trilha, por onde aquele homem passou e se escondeu. E qual foi o raciocínio lógico daqueles bandidos? Vamos entrar aqui nessa trilha? Não, aí não precisa entrar, tá vendo lá? Tem até teia de aranha, ninguém passou por aqui, porque é claro, se tivesse passado, teria levado a teia de aranha junto. Era o livramento de Deus. Muitas vezes, o livramento de Deus é tecido com coisas assim tão frágeis, mas tão poderosas para nos livrar, para nos preservar, para nos guardar. Para finalizar a reflexão de hoje, eu quero trazer aqui uma história que eu já contei aqui também, você já deve conhecê-la, e alguns, eu creio, já estão até carecas de ouvi-la, mas ela é boa, ela vale sempre. Por quê? Ela vale principalmente para aquelas pessoas que estão orando e pedindo a Deus que faça uma intervenção, e Deus já fez a intervenção há muito tempo, e eles, na ansiedade, não conseguem perceber que Deus já fez a intervenção, que Deus já mandou o livramento. Presta atenção. Com isso eu quase conto a história, né? Vai perder a graça. Mas um homem estava caminhando e de repente resolveu, para encurtar a viagem, resolveu passar por dentro de um pasto. Chegou na porteira, quando ele abriu a porteira, tinha um jovem assentado em cima da porteira, e aquele jovem disse para ele assim, olha moço, cuidado, porque tem boi bravo aí nesse pasto, viu? Ele olhou para o jovem assentado do alto da porteira e disse para ele, eu vou me preocupar com o boi bravo, rapaz. Eu sirvo a um Deus vivo, poderoso, e a Bíblia diz que Ele coloca os anjos dele ao meu redor para me guardar, para me livrar. Eu não tenho medo de boi bravo, não. E entrou.
Quando ele estava atravessando, já estava lá no meio do pasto. Apareceu um boi daqueles bravíssimos, um touro bravíssimo, e começou a correr atrás dele. Ele corre para cá, corre para lá e grita e pede a Deus socorro. Deus, socorre, Deus, me ajuda. Ai, meu Deus, e o boi corre. Daí a pouco o boi o alcança e começa a pisá-lo, começa a dar chifrada nele, faz um mulambo dele. Quando ele estava um mulambo, ele se arrastou para um canto, encostou e começou a lamentar com Deus. E ele dizia: Deus, que absurdo, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Eu acabei de dar testemunho falando que eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus que dá ordens aos anjos para que acampem ao meu redor, para me guardar, para me livrar. Aonde estão esses anjos que não me livraram? E Deus então diz para ele: o primeiro estava sentado lá na porteira. Ou seja, o livramento dele estava lá na porteira. Quando o anjo disse para ele: olha, cuidado, tem boi bravo aí, não entra não, não entra porque é fria, você vai se dar mal. Quantas vezes o anjo que Deus colocou para cuidar de você, né, te avisou muito antes de você entrar naquela encrenca toda que entrou, não é verdade? E às vezes esse anjo que Deus usa, muitas vezes é a sua esposa. É a esposa falando pro marido: olha, não faça esse negócio não, porque eu acho que esse trem vai dar encrenca. E você diz: que isso, eu não entendo nada não. Esse negócio é cuidar da cozinha, cuidar dos meninos, é cuidar da casa. Eu é que tenho a visão, eu sou o cara. Aí você vai lá e faz os negócios, se arrebenta todo, se estrumbica todo, e depois fica dizendo: mas meu Deus, como é que ela sabia? Olha, se você tem orado pedindo a Deus que te dê direção nas coisas, que te ajude, que te abençoe, uma das primeiras pessoas que ele vai te ajudar, no caso de você que é casado, é a sua esposa te aconselhando, ou na ordem inversa é o esposo aconselhando a esposa. Tá? Muitas vezes o livramento já veio, nós é que insistimos e acabamos tomando o caminho equivocado, o caminho, eu diria até da desobediência, e com isso quebramos a cara. Mas o certo é que nós sempre podemos contar com a bondade de Deus, com a misericórdia dele, principalmente com a paciência dele para conosco. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai, mais uma vez te damos graças por este tempo precioso, por este tempo maravilhoso, te damos graças por essa palavra de reflexão, te damos graças pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, por aqueles que vimos e por aqueles que não vimos. Oramos, Pai, te agradecendo por todo o cuidado, por todo o carinho, por toda a bondade e principalmente por toda a paciência que o Senhor tem tido conosco. Que mais uma vez a boa mão do Senhor nos alcance e nos abençoe. É a nossa oração com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.